Olá, sejam bem-vindos no meu canal. Eu sou Nestor Takeshi Kasai, engenheiro agrônomo consultor na região de Jataí, sudoeste do estado de Goiás. Hoje, o nosso bate-papo tem como tema o cultivo do sorgo granífero, certo? O sorgo é uma planta originária da África e no Brasil a produção de grãos destina-se principalmente para composição de ração de aves, suínos, ruminantes, entre outros. Então o sorgo aí possui uma menor exigência hídrica para produzir, né? Isso com uma menor quantidade de água, ele consegue produzir comparado com algumas outras culturas, por exemplo o milho, né? Então ele acaba sendo mais tolerante à escassez de umidade no solo. Aí ele possui um sistema radicular aí bastante profundo, né? E denso. Então acaba sendo uma opção aí para a safrinha para a nossa região. Normalmente os produtores plantam o milho até fevereiro, final de fevereiro, né, e iniciam março plantando o sorgo. O sorgo já foi plantado bastante na nossa região. Hoje em dia ele diminuiu consideravelmente a sua área de plantio. A gente vai estar debatendo alguns pontos aí devido a isso. Em relação à tecnologia de produção do sorgo, normalmente o pessoal utiliza aí uns 250 kg do adubo 8-20-18 no plantio. Em relação à densidade e espaçamento, aqui neste caso foi utilizado espaçamento de 45 centímetros e foi semeado em torno de 10 sementes por metro, ficando agora já com em torno de 60 dias após o plantio, em torno de 200 mil plantas por hectare, certo? Em relação aqui às características desse material, este material que é da Dow, é o material 1G233 da Dow, certo? Ele possui uma boa estabilidade, é produtivo e possui uma boa qualidade de grãos, né? O ciclo dele é denominado precoce, o florescimento aí tá em torno de 60 dias, já soltou as panículas, né? Inclusive tem uma panícula aqui já mais aberta, certo? E o ciclo, como comentei, deve fechar aí em torno de 125 a 130 dias, certo? O como dele é bastante vigoroso e resistente ao tombamento, né? O sistema radicular dele também é bastante bom, certo? E a panícula, como a gente pode observar aqui, ela é semi-aberta, então facilita aí a secagem dos grãos. E em termos de sanidade, este é um sorgo que possui moderadamente aí, resistente às principais doenças do sorgo, aí, como por exemplo a antracnose, eumitosporiose e a ferrugem. Então, o sorgo possui uma característica aí que, por exemplo, na época que dá um veranico, né, as folhas do sorgo se enrolam, né, e aí ele diminui a transpiração da planta, certo? E quando volta a chover, certo? E volta a ter umidade, a planta volta a se desenvolver. Ela praticamente, então, o sorgo fica meio em latência, certo? Ele tem essa característica aí de ter um pouco maior resistência aí contra a seca. Outra característica do sorgo, comparado com outras culturas, como principalmente, por exemplo, o milho, né? No caso do milho, possui a palha para proteger os grãos. No caso do sorgo, não. A gente pode ver que as panículas aqui, ó, né? Que os grãos de sorgo fica tudo exposto, certo? Então a planta acaba produzindo uns compostos aí fenólicos, né? Que é uma defesa química aí para proteção aí contra alguns tipos de doenças e pragas. É uma característica do sorgo. Em relação à fertilização do sorgo, né? Normalmente ele começa do topo, né? Para a base a formação dos grãos, certo? E predomina no caso a autofecundação, certo? No caso ele possui tanto órgãos femininos e masculinos na mesma planta, certo? E praticamente a fertilização cruzada é só em torno de 10%, certo? Que acaba vindo pólen de outra planta para polinizar a própria planta. Então, em relação ao sorgo, existem aí dois aspectos aí que limitam o crescimento da cultura na nossa região. Um seria em relação ao controle de folha estreita para o sorgo, que praticamente não existe nenhum produto
recomendado e registrado para a cultura para controle de folha estreita. Aqui nessa área está tranquila, foi aplicado somente a atrazina, certo? Mas tem algumas áreas, por exemplo, que tem uma pressão grande de capim-colchão, que acaba ocorrendo uma supressão em cima do sorgo, que acaba prejudicando o seu desenvolvimento e, consequentemente, a sua produtividade final. Em relação a outro fator, seria a rebrota aí vigorosa do sorgo, certo? Após a colheita dele, que normalmente ocorre em julho, agosto, certo? Dependendo da época de plantio. O ideal já é você ir fazendo um manejo para não deixar o sorgo lá na frente prejudicar a soja. Por exemplo, em relação à dessecação, a pesquisa aponta que o ideal é você fazer a dessecação do sorgo em torno de 40 dias antes do plantio da soja. Por quê? O sorgo libera uma substância denominada aí sorgoleone, presente aí principalmente no seu sistema radicular, que acaba prejudicando aí o stand inicial da soja e o desenvolvimento também, correto? Então o ideal é você fazer a dessecação em torno de 40 dias antes do plantio da soja, certo? Mas desde bem manejado, você pode estar plantando o sorgo na safrinha, que é uma boa opção. Tem produtividade aí que a gente chega a alcançar em torno até de 90 sacas por hectare. Em termos de mercado, hoje o sorgo está na faixa de 70% do valor do milho. O milho hoje está sendo cotado na faixa de R$30 e o sorgo na faixa de R$20 a saca de 60 kg. É isso aí. Deixe o seu joinha e aperte inscrever-se em vermelho abaixo à esquerda para estar colaborando para o crescimento do nosso canal. E siga também no Instagram e no Facebook AgroNTK. Conto com vocês.